Olá, boa tarde. Boa tarde. O presidente eleito Jair Bolsonaro volta ao Congresso pela primeira vez depois da eleição. E faz uma defesa da Constituição na sessão comemorativa aos 30 anos da Carta. A Petrobras fecha o terceiro trimestre com lucro bilionário. E anuncia um novo corte no preço da gasolina nas refinarias. Mas os motoristas reclamam que a redução não chega às bombas. Já o gás de cozinha não para de subir. Caso Daniel. Novas imagens mostram os últimos momentos do jogador antes de ser morto. E o delegado responsável pela investigação afirma que o casal e a filha vão ser indiciados pelo assassinato do jogador. Uma operação policial termina com 3 mortos e 5 feridos no Complexo da Maré, no Rio. Os americanos vão às urnas para renovar o Congresso dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o drama de pescadores que sofrem com a falta de peixes 3 anos depois do rompimento da barragem da Samarco. O Jornal Hoje está começando. O casal Edson e Cristiana Brites e a filha deles, Alana, vão ser indiciados pelo assassinato do jogador Daniel, do São Paulo, ocorrido no dia 27 do mês passado, em São José dos Pinhais, no Paraná. O inquérito ainda está em andamento e a repórter Vanessa Rumor tem mais informações sobre isso. Boa tarde, Vanessa. Oi, Sandra, uma ótima terça-feira a todos que nos acompanham aqui no Jornal Hoje. Olha, o delegado Amadeu Trevisan, que comanda as investigações, deve ouvir agora à tarde mais 4 testemunhas. São pessoas que estavam na casa da família Brites na festa de comemoração do aniversário da Alana, que é a filha, do casal Brites, e a Alana, o Edson, empresário, e também a esposa Cristiana estão presos aqui em São José dos Pinhais, na delegacia aqui na região metropolitana de Curitiba. Hoje estava previsto o depoimento do pai de Alana, o empresário Edson Brites, mas de acordo com o delegado, esse depoimento foi adiado para amanhã porque o advogado que defende o empresário não compareceu à delegacia. Uma das perguntas que o delegado quer fazer ao empresário é sobre o celular do jogador, sobre o celular do Daniel, que ainda não foi encontrado. Segundo as investigações, o Edson queimou o aparelho celular do jogador. O delegado também falou que junto ao inquérito está um exame que mostrou que Daniel havia bebido bastante, mas não ingeriu bebida alcoólica, drogas, perdão. Temos um laudo só até agora, que é o laudo de dosagem alcoólica no corpo da vítima, e percebe-se que o Daniel estava bastante embriagado, ele estava com 13,4 decigramas de álcool no sangue. Sem dúvida, a vítima estava totalmente indefesa. Olha, o delegado também que cuida do caso, o doutor Amadeu Trevisan, pretende encerrar o inquérito até o fim desse mês e, além da família Brites, deve indiciar pelo menos mais 3 pessoas que teriam ajudado Edson Brites. Eu vou imputar para eles o crime homicídio qualificado. É homicídio qualificado, eles deverão responder por isso perante um tribunal do júri, perante um plenário. Houve muito tempo para que esse crime fosse evitado. O Edson teve tempo para pensar nesse crime. Não foi assim de violenta emoção. E outra, violenta emoção dele, que seria o marido. E os demais que participaram? Participaram a título de quê? Participaram levados a quê? A violenta emoção também? Acredito que não. No depoimento à polícia ontem, Cristiana Brites, a mulher do assassino confesso, reafirmou que as agressões contra o jogador começaram ainda no quarto da casa. Veja outros detalhes dos depoimentos dela e da filha na reportagem da Ana Zimmermann. Estas são imagens do jogador Daniel Correia horas antes de morrer. Ele estava na festa de 18 anos de Alana Brites, numa casa noturna em Curitiba. De lá, alguns convidados continuaram a comemoração na casa da família, em São José dos Pinhais, já com o dia amanhecendo. Foi nessa hora que o pai de Alana, Edson Brites Júnior, espancou e matou o jogador, conforme ele mesmo confessou em uma entrevista em que disse que Daniel tentava estuprar a mulher dele. Eu agi na emoção, eu agi na raiva, eu agi no sangue quente, eu agi sem pensar, eu estava desesperado. Ele, a filha e a mulher estão presos desde a semana passada. Ontem as duas foram ouvidas pelo delegado Amadeu Trevisan. Cristiana Brites disse que só tinha visto o jogador no ano passado, na festa de 17 anos da filha, e que nunca trocou uma palavra com ele. Cristiana falou que havia bebido e, quando chegou da casa noturna, foi dormir no quarto do casal.
No depoimento, disse que, enquanto dormia, acordou com Daniel deitado em cima dela e começou a gritar, assustada. Segundo ela, Daniel estava apenas de cueca e passava a mão pelo corpo dela. Cristiana disse que o marido arrombou a porta e segurou Daniel pelo pescoço, iniciando as agressões ainda dentro do quarto. Alana Brites disse que quando chegou ao quarto dos pais, Daniel tentava falar, mas o pai o segurava pelo pescoço. Alana disse que 3 convidados ajudaram nas agressões e que o pai arrastou Daniel para fora de casa. Ela contou que o pai colocou o carro de ré perto de onde Daniel estava e abriu o porta-malas. No depoimento, ela disse que eles saíram de carro e que seu pai voltou abatido. A defesa da família de Daniel nega que ele tenha tentado estuprar Cristiana. Antes de confessar o crime, Edson ligou para a mãe do jogador, como se não tivesse nenhuma participação no caso, e também para um amigo de Daniel. Este telefonema foi na segunda-feira da semana passada, quando a polícia começava a investigar o crime. A gravação faz parte das investigações. A gente quer ajudar de qualquer forma. O que a gente pode fazer? Que a gente pode dar depoimento, a gente pode ir na delegacia, a gente quer ajudar e a gente também está desesperado, cara. Edson Brites Júnior termina a conversa falando sobre a amizade de Daniel com a família. A Lana tá em choque, cara. Meu Deus, tive que dar até calmante pra Lana, cara. Meu Deus, sem palavra. Imagina, ele veio de longe só pra vir no aniversário dela, cara. Ele era uma pessoa muito querida pela gente. 3 pessoas morreram e 5 ficaram feridas durante uma operação da Polícia Militar no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Pela manhã, mais 2 pessoas foram baleadas no Morro do Alemão. A reportagem é de Danilo Vieira. Na entrada do hospital, a mulher aflita busca notícias do filho. Minutos depois, a confirmação. Meu filho foi embora. A amiga tenta prestar algum consolo, mas o que dizer? O que fazer? Quando as duas se levantam, dá para ver nas costas da camiseta a marca, a mão espalmada em sangue. Foi uma operação na calada da noite, no meio da madrugada. Por volta de 1 da manhã, homens do BOPE entraram no Complexo da Maré e trocaram tiros com traficantes. Os confrontos foram mais intensos na favela Nova Holanda e Parque União. 8 pessoas foram baleadas, 3 morreram. Entre os feridos, uma mulher que aparece nesse carrinho de madeira. Outro baleado foi o cantor Hodson Gomes, conhecido como MC Hodson. Ele foi operado e o estado de saúde dele é estável. Por volta das 3 da manhã, um grupo invadiu a pista lateral da Avenida Brasil e ateou fogo no monte de lixo para protestar contra a operação, obrigando motoristas a dar meia volta. A operação continuou ao longo da manhã. O último saldo da operação diz que a polícia fez 2 prisões e recuperou uma moto roubada. Além da Maré, moradores do complexo vizinho, o do Alemão, também acordaram assustados hoje. Tantos tiros dentro de uma favela que você não tem como se abrigar nem dentro da própria casa, porque os tiros atravessam as paredes. A PM diz que o confronto aconteceu durante uma operação na favela da Fazendinha. Um mototaxista levou um tiro de raspão e um motorista de caminhão foi atingido na perna. Por causa do confronto, escolas da região decidiram suspender as aulas. Por enquanto, a Polícia Militar do Rio só divulgou o nome de um dos mortos na Maré. William Filgueira de Oliveira, de 35 anos, que, segundo a PM, tinha passagem pela polícia por porte de arma. A Petrobras anunciou hoje mais uma redução no preço da gasolina nas refinarias. E dessa vez, a redução é a maior desde que começou a política de ajuste diário no preço, há pouco mais de um ano. Mas essa redução não chega ao consumidor. A reportagem é de Fabiana Almeida, de Belo Horizonte. Em um mês, entre 2 de outubro e 2 de novembro, a Petrobras baixou o preço da gasolina 8 vezes. E o valor ficou 16% menor nas refinarias. No bolso, assim, o consumidor não sente essa diferença? Não tem diferença nenhuma. A diferença de 1 centavo, ou nem chega a isso. Os preços praticados no país variaram um pouco no último mês. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, que pesquisa os preços, o litro da gasolina começou outubro custando R$ 4,72. Na semana seguinte, subiu um pouco e teve uma pequena redução. A maior queda foi no começo de novembro.
O caminho que a gasolina percorre até chegar ao tanque do carro é longo. A Petrobras é quem produz ou compra a maior parte do combustível usado no Brasil. Depois, a gasolina é misturada ao etanol e vai para as distribuidoras. Caminhões-tanque levam aos postos de abastecimento, onde os donos vão definir o preço final vendido na bomba. Eles sabem que vão recuperar um prejuízo dos últimos anos, né? O país está em crise, está em recessão. Então, as vendas foram menores. Então, nesse momento, agora, você consegue, inclusive, recuperar a margem. A gasolina ser cara no Brasil não é uma culpa exclusiva do dono do posto de gasolina, mas ele acaba tendo um papel fundamental quando é com ele que você vai conversar, é com ele que você vai abastecer seu carro. O representante dos postos de Minas Gerais diz que a gasolina já chega cara para eles. Ele tem que pagar o aluguel, os impostos, energia, todo o seu custo operacional. A redução ela sempre é passada, o mercado é extremamente competitivo, né? São 40 mil postos no Brasil. Agora, muitas vezes o que a gente diz é que esse desconto da refinaria não chega nos postos. Por exemplo, aqui em Minas agora, o desconto da refinaria foi integralmente absorvido pelo aumento da carga tributária do governo de Minas. No posto, a gasolina que chega a R$ 1,25 é misturada ao etanol. Sobre esse valor, incidem ainda impostos estaduais e federais. E ainda tem outros gastos, como, por exemplo, frete e a margem de lucro da distribuidora. O litro chega aos postos mineiros, em média, a R$ 4,54. Para os motoristas, não tem saída. Geralmente eu pesquiso, né, o preço e abasteço mais barato. Os problemas do consumidor não são apenas com o preço da gasolina. A partir de hoje, o botijão de gás vai custar cerca de 8,5% mais caro. A reportagem é de Fábio Castro. Neste depósito, o estoque de gás de cozinha deve acabar nas próximas horas. E o gerente diz que o novo carregamento vai chegar da distribuidora já com o novo preço. A gente tenta manter um preço médio para o cliente, né? Mas pelo jeito não vai dar para segurar mesmo. Segundo a ANP, os consumidores pagaram em média R$ 68,00 pelo botijão na semana passada. Dona Clotilde pagou quase isso, R$ 65,00. Além de preparar o almoço para a família, ela tem um pequeno restaurante de comida caseira. E ela já calculou como deve ser o preço de cada um dos 8 botijões que compra por mês. R$ 70,52, né? Ter um aumento e não vou ter poder repassar para o meu cliente. O gás de cozinha está no topo de gastos da cozinheira. E a saída vai ser buscar alternativas. Vou comprar verdura, as frutas mais baratas, verdura mais barata, comprar uma carne de qualidade, mas que seja um preço mais acessível, para me poder estar adequando com o preço do gás. Para uma família que vive com um salário mínimo e compra um botijão por mês, o gás de cozinha já representa 8,5% dos gastos. Parece pouco, mas somado a outros aumentos, pesa muito. Quando isso se dá em cadeia, em todos os itens de alimentação, acaba sendo um valor difícil de administrar para quem ganha uma renda abaixo de 2, 3 salários mínimos. A única saída é ter mais controle com outros gastos, mas nesse caso, para o povo, né, para a população, não há muita saída. Se você somar no final do ano, pesa bastante no bolso, né? O gás de cozinha é usado por mais de 98% das famílias brasileiras. De acordo com a ANP, o preço médio do botijão de 13 quilos é de R$ 67,07. O menor valor registrado no levantamento divulgado hoje foi de R$ 53,00 e o maior de R$ 102. E o que entra no valor de um botijão? Segundo a Petrobras, do preço final que você paga em casa, 34% ficam com a empresa. É o custo de produção do GLP, despesas com funcionários, extração, impostos da operação, margem de lucro também. Outros 19% são impostos e contribuições que incidem após a saída do gás a granel da refinaria, sendo 3% impostos federais, PIS, PASEP, COFINS, e 16% impostos estaduais, ICMS. Da refinaria, o gás vai para uma distribuidora que o invasa em botijões. De lá, segue para as revendedoras e então até a sua casa. Somadas, as fatias da distribuidora e da revendedora respondem por 47% do preço final. E o professor de economia do INSPER, Otto Nogami, explica por quê. O distribuidor vai na refinaria, retira o produto, invasa, passa para a revenda e da revenda, então, ele chega ao consumidor final. Então, nesse processo todo, nós temos custos e temos também o frete, né, na distribuição do produto.
Então, quanto mais distante estiver o ponto de consumo, claro, o fator frete pressiona sobre preços e aí o consumidor vai pagar um preço mais elevado. Tem o lucro do empresário, tá? E aí então forma-se o preço final para o consumidor. Em nota, o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo disse que de setembro do ano passado até setembro deste ano, o preço do gás de cozinha subiu pouco mais de 15% para o consumidor, enquanto que o valor do gás na refinaria subiu, no mesmo período, quase 30%. A Petrobras anunciou que teve lucro líquido de 6,644 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano. O valor é alto, mas representa uma queda de 34% em relação ao lucro do trimestre anterior. Esse resultado, abaixo da expectativa, provocou uma queda no valor dos papéis da estatal negociados na Bolsa de Valores de São Paulo hoje de manhã. Mas comparado com o terceiro trimestre do ano passado, o lucro da Petrobras anunciado hoje foi 25 vezes maior. No noticiário internacional, um relatório registrou 69 atos racistas graves na Itália nos últimos 5 meses. Uma mulher cansada de racismo contra imigrantes resolveu enfrentar um agressor. A cena foi filmada e vista por mais de 1 milhão de pessoas na internet. Veja na reportagem da correspondente Ilse Scamparini. Neste vídeo que se tornou viral na Itália, num trem de Nápoles, uma mulher enfrenta um homem que dirige palavras racistas a um paquistanês. No vídeo, a mulher chama o agressor de racista e diz que ele deveria se envergonhar de si mesmo. Ele ameaça a mulher e ela responde que se ele levantar as mãos, bate nele com um guarda-chuva. O agressor então diz: "A Itália não é deles", referindo-se ao imigrante, "é nossa". A mulher do trem continua: "Prefiro que a Itália seja deles do que de pessoas como você, racista e fascista". De junho até outubro deste ano, 69 atos graves de racismo foram registrados na Itália. Neles, algumas pessoas foram mortas, outras espancadas com violência. Em Castelvolturno, um imigrante de Gana de 29 anos apanhou tanto que acabou numa cadeira de rodas. As estatísticas fazem parte do dossiê do Partido Radical. Desculpem se não morremos afogados. As manifestações de ódio e intolerância estão aumentando no país. Em 28 de outubro, nos 96 anos da Marcha de Roma, quando o Partido Fascista desafiou a monarquia e ameaçou tomar o poder, 2.000 pessoas foram a Predápio, cidade onde está o túmulo de Benito Mussolini. Os nostálgicos do ditador fizeram uma passeata a favor do ministro do Interior, Matteo Salvini, e com a saudação fascista. Alguns vestiam camisetas com uma escrita provocatória e muito desrespeitosa, Auschwitzland, comparando o campo de concentração nazista com a Disneylândia. Foi aberta uma investigação no parlamento porque a apologia ao fascismo é crime na Itália. Esta semana, o Papa Francisco, ao falar do perigo do antissemitismo, denunciou a presença de comportamentos de aversão aos judeus. Começou hoje na Alemanha o julgamento de um ex-guarda de um campo de concentração nazista. O homem de 94 anos chegou ao tribunal na cidade de Münster de cadeira de rodas. A justiça divulgou apenas o primeiro nome dele, Johann, e não permitiu que se mostrasse o rosto. Ele é acusado de cumplicidade em centenas de assassinatos que ocorreram quando era guarda no campo de concentração de Stutthof, onde estima-se que 65 mil pessoas tenham morrido durante a Segunda Guerra. De acordo com o promotor, a Alemanha tem uma obrigação moral e legal de punir os crimes cometidos pelos nazistas.
Bom, chegou a hora da gente falar do tempo aqui no Brasil. O Thiago Scheuer já está aqui com a gente. Thiago, primavera começou, já faz aí 1 mês e pouco. A gente já viu frio, já viu chuva. A gente está vendo um pouco de tudo, né? Tudo. É assim mesmo? É assim mesmo. Boa tarde para vocês, para você em casa também. É normal isso, tá? A primavera é assim mesmo, mistura, né, de várias coisas. É uma estação de transição. Isso significa que a gente está saindo, então, de um período seco, que é o inverno, e caminhando para uma época chuvosa, que é o verão. A primavera, ela acaba fazendo uma grande bagunça enquanto caminha de um extremo para o outro. Olha essa gangorra aqui, é mais ou menos isso, ó. Tem características do inverno, frente fria e tempo chuvoso, e também do verão, calor e pancadas de chuva. E assim vai pendendo mais para o verão. Hoje, por exemplo, a primavera está com mais cara de verão na maior parte do Brasil. Olha quantas nuvens de chuva aí, com risco de temporais, principalmente aqui no centro do país, pegando Goiânia, Goiás, também Distrito Federal, até Mato Grosso com esses riscos. Em Brasília, Goiânia, como eu falei, e Palmas, a chuva até deve ser mais forte agora à tarde, destaque para Brasília, com 24 milímetros é bastante chuva. Já em Cuiabá, Porto Velho e Rio Branco, aí os riscos são de temporais, com raios e também ventos fortes nas 3 capitais aí. E nas outras regiões também chove forte assim? Olha, Doni, forte assim não, mas também tem chuva, né? Um pouquinho mais fraca em Mato Grosso do Sul, Amazonas. Você pode olhar toda essa área aqui, ó, em verde mais claro. Roraima, pega também o Amapá, desce até a Bahia e pegando também sul de Minas Gerais e norte de São Paulo, oeste do Rio Grande do Sul. Claro que tem também o tempo mais firme, né? Entre aqui o Ceará e também o Recôncavo Baiano. E aqui no sul do Brasil, pega Rio Grande do Sul, entra aqui por São Paulo e vai até Minas Gerais, também nas áreas em amarelo. Para amanhã, quarta-feira, muda alguma coisa? Então, amanhã tem alguns avisos que é bom a gente deixar mais claro, né? Você vai olhar aqui, ó. Tem esse aviso primeiro aqui no centro do Brasil, pegando aqui Goiás, Distrito Federal, também parte aqui de Mato Grosso e de Minas Gerais, aí sim temporais com chuva volumosa. Depois aqui entre Rio de Janeiro e pegando essa parte toda em amarelo, vai aqui pelo Pará, desce até Mato Grosso e pega também parte de Minas Gerais, aí sim temporais e tem rajadas de vento forte, né, previstas aqui para baixo, lá no sul do Brasil. É bom todo mundo ficar atento a isso. Ok, obrigada. Até mais, gente. Valeu. O presidente eleito Jair Bolsonaro disse hoje que a Constituição é o único norte da democracia. Foi durante uma homenagem aos 30 anos da Constituição Federal. A reportagem é da Gioconda Brasil. O avião pousou na base aérea às 8h55 da manhã. Trouxe Jair Bolsonaro pela primeira vez a Brasília depois que ele foi eleito presidente. O comboio partiu direto para o Congresso, para a sessão solene em homenagem aos 30 anos da Constituição, com direito a tapete vermelho e segurança reforçada. Ao chegar ao Congresso, Jair Bolsonaro foi direto para o gabinete do presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, se encontrar com as autoridades e com os presidentes dos demais poderes. Juntos, todos vieram aqui para a Câmara para dar início à solenidade. O presidente da República, Michel Temer, da Câmara, Rodrigo Maia, do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Bolsonaro ocupou um dos lugares da mesa, cantou o hino nacional, tirou fotos e foi cumprimentado por parlamentares, muitos dos quais colegas que conviveram com ele durante os 28 anos de mandato como deputado federal. Eunício Oliveira destacou que o encontro de Bolsonaro, Temer e do ex-presidente José Sarney é um retrato do espírito democrático da Constituição. Atuar com civismo cria laços de respeito à população. Essa é a história da nossa Constituição. Por isso, devemos sempre respeitá-la e principalmente cumpri-la. A procuradora Raquel Dodge afirmou que o cumprimento da Constituição garante as liberdades coletivas e individuais, como a de imprensa e a de expressão, e fortalece o combate à corrupção. Nossa Constituição reconhece a pluralidade étnica, linguística, de crença e de opinião, a equidade no tratamento e o respeito às minorias. Garante liberdade de imprensa para que a informação e a transparência saneiem o conluio e revelem os males contra os indivíduos e o bem comum. O presidente do Supremo Tribunal Federal destacou as conquistas da Constituição. Renovamos neste aniversário de 30 anos nosso compromisso com a soberania popular, com a democracia, com a separação e a harmonia entre os poderes da República,
com o pluralismo político, com a tolerância, com o combate a todas as formas de discriminação, com a liberdade de expressão e de opinião, uma imprensa livre que é fundamental para a República e a democracia, tão caras ao livre e independente exercício do mandato. O pronunciamento de Jair Bolsonaro não estava previsto, mas, perguntado se também gostaria de falar, o presidente eleito fez sua primeira manifestação pública em Brasília para agradecer e enfatizar que a Constituição é o único rumo para o país. Estamos aqui num dos centros do poder. Juntos, Executivo, Legislativo e Judiciário, tem um compromisso, como agora há pouco discursou aqui o nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Toffoli. A responsabilidade é de todos nós. Pedimos a Deus que nos ilumine. Agradeço por Ele ter salvo a minha vida há pouco tempo e dizer a todos, na topografia existe 3 nortes, o da quadrícula, o verdadeiro e o magnético. Mas na democracia só o norte, é o da nossa Constituição. Juntos, eu disse juntos, presidente Toffoli, querido Rodrigo Maia e demais autoridades aqui da mesa. Vamos continuar, presidente Temer, construindo o Brasil que o nosso povo merece. Temos tudo para sermos uma grande nação. E a união de nós, que no momento estamos aqui ocupando cargos chaves na República, podemos sim mudar o destino dessa grande nação. Acredito em Deus, acredito no povo brasileiro, acredito em nosso potencial. O presidente Michel Temer lembrou os trabalhos da Constituinte de 1988. Nós estamos aqui recordando a Constituição de 88, mas não recordando-a para esquecê-la, ao contrário, recordando-a para preservá-la e fazer com que daqui a 70 anos estejamos todos aqui comemorando o centenário da Constituição de 88. Jair Bolsonaro deixou o Congresso no fim do discurso de Temer e não deu entrevista.